para um lugar, as circunstâncias contrárias vão aparecer e são naturais da vida. Mas nós não nos devemos ser movidos pelas circunstâncias. Devemos ser movidos pela palavra de Deus. O que Deus te prometeu, o que Deus falou contigo, para onde Ele te levou. Uma circunstância que não seja a palavra de Deus não pode te mover daquele lugar. Espere na palavra, descanse na palavra, crie raízes onde é o lugar da promessa. Não abandone o lugar da promessa por circunstâncias que se levantarem. Um outro exemplo que eu pego sobre esperar em Deus, eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 14, 22, uma história bem conhecida, onde Jesus e Pedro andou sobre as águas, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se do que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus.